Bom dia, queridos alunos do nono ano, com a paz de Deus, Rede Preciosina de Educação, Escola Bênção de Belém, Sistema Positivo, e as bênçãos de Jesus Cristo e de todos os santos. Vamos iniciar a nossa videoaula com A Arte Não Se Cala, do livro didático, volume 2. Espero que vocês assistam essa videoaula e a mesma dê suporte para seus conhecimentos na disciplina de arte. A censura no mundo das artes, em democracias como os Estados Unidos ou em ditaduras como Cuba, artistas são alvo de governos, grupos religiosos, organizações criminosas, empresas radicais em redes sociais e todo tipo de gente que tenta censurar a arte. A censura cultural ainda é presente e muitas vezes difícil de denunciar. Só em 2015, a Freimuse, organização internacional que presta consultoria à ONU, registrou 469 casos de censura e ataques contra artistas, sendo que 3 assassinatos. O número representa um crescimento de 98% em relação a 2014. A censura no Brasil. Artistas de diferentes épocas e lugares enfrentaram o problema na ditadura militar do governo Getúlio Vargas de 1937 e 1945, de 1964 a 1985. O Estado ele restringia a liberdade, afetando diretamente a produção artística. Aqui no governo de Getúlio Vargas, a ditadura militar. É uma forma direta e indiretamente de censura. A permanência de grande maioria dos arquivos referentes ao período militar. Ele está inacessível à consulta de advogados, historiadores e da população em geral. Outra parte dos arquivos militares encontra-se trancado por decisão do governo federal. As artes durante o período militar se tornaram um jeito pelo qual o povo poderia se manifestar através das artes com a censura, com a repressão das mesmas. E os principais temas abordados pelos artistas era driblar a censura. Foi um aprendizado para todos os artistas e intelectuais de 1964. Os artistas estavam fadados à censura imposta pelo governo, que controlava as relações de produção e manifestações artísticas. A ditadura no período militar no Brasil foi o período da política brasileira em que os militares conduziram o país. Este golpe de Estado, caracterizado por personagens afinados como uma revolução instituída no país pela ditadura militar, que durou até a eleição de Tancredo Neves em 1985. Aqui Gilberto Gil à esquerda e Chico Buarque à direita foram censurados em 1973 ao cantarem a música Cálice em um show em São Paulo. A música que eles cantavam Cálice é referente a um cálice meio normal, só que para a ditadura militar ficou um cálice de calar mesmo os militares no período da ditadura. Quem foi Gilberto Gil? Gilberto Gil nasceu no dia 26 de junho de 1942 em Salvador, na Bahia, mas viveu em Ituaçu, pequena cidade localizada perto da Chapada Diamantina, no interior do estado, até aos 9 anos de idade. Aos 18 anos, já de volta a Salvador, formou o grupo Os Desafinados e, influenciado pelo músico João Gilberto, começou a tocar violão. Gravou sua primeira canção, Coça Coça La Sardinha, em 1962. Época em que também cursou a faculdade de administração e pouco depois conheceu Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia e Tom Zé. Morou em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que o colocou em contato com outros compositores e poetas. Como ele iniciava carreira e queria transformar o panorama cultural do país, como Torquato Neto e Capinã.
Em 1967, lançou seu primeiro sucesso, o disco Louvação. Depois de uma apresentação no programa de TV O Fino da Bossa, comandado pela então jovem cantora Elis Regina, no mesmo ano destacou-se no terceiro Festival da Canção da TV Record, com a música Domingo no Parque, segunda colocada no festival, que se tornou o embrião do movimento tropicalista. Ele foi exilado em 1968, participou do disco Tropicalia, o Panis et Circenses, ao lado de Caetano, Gal Torquatos, Os Mutantes, Capino, Tom Zé, o produtor Rogério do Prate e Nara Leão, com Caetano, Gal e Bethânia, formaram depois o grupo Doces Bárbaros. Perseguido pelo regime militar, foi preso no final de 1969, junto com Caetano Veloso, acusado de desrespeitar a bandeira brasileira. Saiu da cadeia em fevereiro e foi direto para o exílio, na Inglaterra. Depois ele retornou ao Brasil em 1972 e desde então sua carreira sempre esteve em evidência, com o lançamento de inúmeros discos bem-sucedidos musicais e comercialmente. Com mais de 50 anos de idade, Gilberto lançou 52 álbuns, transitando por diferentes estilos. Um dos mais expressivos exemplos da música pop brasileira, suas músicas ecoam influências do reggae, do baião e do rap, indo muito além do samba, do rock e da bossa nova. Então, entre seus muitos sucessos, as músicas Procissão, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Realce, Toda Menina Baiana, Ainda com Fé e Vamos Fugir. Ao lado de artistas estrangeiros, apresentou um show internacional em prol de causas humanitárias e políticas. Recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Grammy Latino, concedido pela indústria fonográfica dos Estados Unidos. Depois ele entrou para a política, com temperamento tranquilo, mas questionador. Gilberto Gil trouxe importantes transformações da área cultural também como política. Em sua gestão como ministro da Cultura, abriu espaço para discussões fundamentais. A principal delas se refere à liberdade digital, que inclui o uso de software livre e de um novo modelo para os direitos autorais, colocando o Brasil em posição e destaque nos debates sobre o tema. Aqui já Chico Buarque de Holanda, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1944. Ele é filho de um historiador e sociólogo, Sérgio Buarque de Holanda, e de Maria Amélia Cesário Alvim. Quando tinha 2 anos, a família toda mudou-se para São Paulo, pois seu pai foi convidado a dirigir o museu do Ipiranga. 7 anos depois, mudaram-se para a Itália, porque Sérgio Buarque de Holanda foi dar as aulas na Universidade de Roma. Como escolha de profissão, o Chico Buarque ele tinha o sonho de ser jogador. Não imaginava que viria a se tornar músico e compositor depois. Na adolescência, já de volta a São Paulo, resolveu fazer um teste no clube Juventus para disputar um lugar no time. Por sua aparência franzínea, era magrinho, sequer foi chamada para entrar no campo. Em 1963, Chico acabou prestando vestibular para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Passou, mas ficou lá só 2 anos. Abandonou a arquitetura para se dedicar à música. Ganhou projeção participando de festivais de música popular brasileira promovidos por emissoras de televisão. Em 1965 lançou o primeiro compacto, um disco de vinil com 2 músicas, Sonho de um Carnaval e Pedreiro. O sucesso veio em 66, quando Chico venceu o 2º Festival de MPB na TV Record, em São Paulo. Concorreu com a música A Banda, interpretada por Nara Leão, dividiu o primeiro lugar com Disparada na Música, de Theo de Barro e Geraldo André. No mesmo ano lançou o disco Chico Buarque de Holanda, com 12 músicas. A produção musical de Chico Buarque teve papel ativo na crítica à ditadura militar implantada pelo movimento de 1964, na luta pela
redemocratização do Brasil. Em 1970, tempo de repressão à censura, Chico gravou um compacto duplo, disco de vinil, com 2 músicas de cada lado, que continha a música Apesar de Você. O disco foi rapidamente proibido pelos militares. Os primeiros versos dizem: apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Em 1971, Chico Buarque lançou Construção, considerado pelos críticos um de seus melhores discos. Nele há músicas líricas como Olha, Maria e Valsinha, e há também 2 críticas sociais. A faixa que dá nome ao disco denuncia a indiferença da sociedade pelo trabalhador braçal, que morre no meio da rua espalhando o trânsito. Lançado em plena ditadura militar, Construção inclui ainda uma canção sobre o exílio, o Samba de Orle, que Chico Buarque compôs em parceria com Vinícius de Moraes e Toquinho. Vai, meu irmão, pega esse avião. A música teve versos vetados pela censura. Em outras músicas do seu vasto repertório, como Atrás da Porta, Com Açúcar, Com Afeto, Olhos nos Olhos, Folhetim, O Meu Amor, Terezinha e A Natureza Feminina, que fala, Chico Buarque lançou ainda os seus discos Meus Caros Amigos. Também, como censura também, teve várias músicas nas favelas, no Senado, sujeito a todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no final da nação, né? Então, como outros grupos, como Renato Russo também, a música Que País é Este foi composta por Renato Russo em 1978. Depois de 9 anos, ele lançou em 1987 o repertório da Legião Urbana. Traz outras músicas consideradas manifestos sociais, servindo de exemplo de como a arte pode ser um instrumento de conscientização política e social. Outros artistas também marcaram suas épocas por meio de criação e manifestações contestatórias. Seria bom vocês, caros alunos, pesquisarem sobre eles e testar seus conhecimentos sobre essa importante função da arte com a ditadura. Espero que essa videoaula dê suporte para vocês e tenham um bom estudo. Muito obrigado. Pra todo lado.